Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Este capítulo 11 fica melhor compreendido se nós lermos o último versículo do capítulo 10. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aí entra no capítulo 11, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então no capítulo 10 ele disse várias coisas que ele fazia, o seu modo de agir, em relação aos assuntos que foram tratados ali no capítulo 10. E agora ele entra no 11 e ele fala, sede meus imitadores. Alguém poderia perguntar, imitador em quê? Naquilo que ele acabou de falar. Porque na Bíblia não tem divisão. Nos originais não existem as divisões de capítulos e versículos. É tudo texto corrido. Os editores que colocaram muito mais tarde, primeiramente a divisão em capítulos, acho que foi lá por 1500 e alguma coisa, e depois a divisão em versículos, para facilitar a leitura. Então ele convida os irmãos a serem imitadores dele, como também ele era de Cristo, que é a referência dele e deve ser a de todo cristão, não é? Ou seja, nós não somos seguidores de Paulo, mas seguidores de Cristo, através do ministério de Paulo e dos outros apóstolos. E o versículo 2, ele acrescenta, louvo os irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. É muito importante, num tempo como hoje, de tanto abandono da verdade, e principalmente abandono da doutrina apostólica. Nós encontramos hoje tanta gente falando, isso é a opinião de Paulo, Paulo era solteirão, Paulo era revoltado, Paulo isso, Paulo aquilo. É muito importante nós nos mantermos na sã doutrina. Porque se você tirar, por exemplo, as cartas de Paulo da Bíblia, não sobra nada quase relacionado à igreja, porque Paulo foi o apóstolo a quem foram revelados os mistérios que o Senhor deu à igreja, os mistérios que estavam escondidos em Deus desde os tempos eternos, foram revelados a Paulo e depois aos apóstolos. Então, alguém não entenderia o que é a igreja, qual o propósito da igreja, qual a sua origem, qual o seu destino, se não fosse pelas epístolas de Paulo, que Pedro ousa, não é? Pedro ousa colocá-las no mesmo patamar das escrituras do Antigo Testamento, quando ele fala que nelas tem coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, né? Como fazem também com as outras escrituras, ou seja, ele compara com as escrituras do Antigo Testamento. Isso na carta de Pedro. Então louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Aqui ele está falando agora de uma ordem hierárquica na criação do mundo. Não está diminuindo Cristo, não é? Colocando ele como alguém inferior a Deus, porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é Deus e homem. Ele é aquele que Tomé exclamou, Deus meu, né? Porque ele tinha duvidado primeiro e depois ele vai além até e fala da divindade de Jesus. E várias outras passagens confirmam a divindade de Jesus. Mas na questão hierárquica, nós temos uma ordem aí. Deus é a cabeça de Cristo. Porque nessa hierarquia ele estava sujeito a Deus. Ou melhor dizendo, ele estava sujeito ao Pai, não é? Mas Deus é a divindade. A divindade inclui Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo.
Então é meio complicado às vezes de entender isso, mas se a gente pensar no exemplo do presidente do Brasil, que é um capitão, e está acima do vice-presidente, que é um general, pelo menos na presidência, mas no quartel o papel inverte. Aí é o general, que é um cargo superior ao de capitão. Então isso aqui está nos falando de posição. Aqui não está falando que Cristo é inferior a Deus, que o homem também é superior, ou que a mulher seja inferior ao homem, nada disso. Quem começa a pensar por esse lado da coisa não vai realmente compreender o que diz a palavra de Deus. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, nessa ordem que foi dada, inclusive na criação, a mulher ela tem um lugar de subordinação ao homem. Ela está subordinada e sujeita ao homem. Ela foi tirada do homem. Mas mais à frente o apóstolo vai falar que, de qualquer maneira, os dois, né, tanto homem como mulher, têm que nascer de uma mulher. O homem tem que vir de uma mulher. Então ele vai falar nessa ordem aqui, né? Todo homem que ora ou profetiza, no versículo 4, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, porque a cabeça do homem é Cristo. Então ele não deve cobrir sua própria cabeça, porque isso seria uma desonra diante de Cristo, né? Diante daquele que está acima dele. Se ele reconhece Cristo como sua cabeça, seria um desrespeito de cobrir a sua própria cabeça. É mais ou menos o que está dizendo aqui. E nós sabemos que, ao longo de toda a sociedade, a história da raça humana, nós sempre vimos os homens tirarem o chapéu quando encontram alguém mais importante. Tinha até um programa de televisão, de calouros, acho que era calouros, onde o apresentador tirava o chapéu para certas celebridades. Tinha um quadro assim no programa, tinha um momento, eu tiro o meu chapéu para fulano de tal, ele tirava o chapéu, acho que pendurava num quadro lá, alguma coisa assim. O que é tirar o chapéu para alguém? É reconhecer que aquela pessoa tem qualidades superiores. Então todo homem que ora ou profetiza sem tirar o chapéu, ou seja, com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, porque ele não está dizendo que, ele está falando, não, eu sou mais importante do que Cristo, que é a cabeça minha, né? Mas eu sou mais importante do que ele, então eu não tiro o meu chapéu para Cristo, eu não tiro o meu chapéu para Jesus. Percebe a mensagem que está passando aqui? Por isso que é muito errado. Você vai no YouTube hoje, tem um monte de gente lá de pregador de boné, né? Pregando de boné, pregando de chapéu. E está errado. Está errado. Eles não estão tirando o chapéu para Jesus. Por isso que está errado. Talvez nunca aprenderam isso, nunca pensaram nisso, nunca leram essa passagem com atenção, mas eles não estão tirando o chapéu para Jesus. Olha que ofensivo que é fazer isso. É uma ofensa. É realmente uma ofensa. Então o papel do homem é se descobrir quando está diante de Cristo, ou quando ora, ou quando profetiza. Quando ora, porque ele faz uma função sacerdotal de entrar na presença de Deus para orar, para interceder. Então essa é uma entrada que ele faz na presença de Deus para orar. E quando ele entra na presença de Deus, o que ele faz? Ele tira o chapéu. Agora, quando ele profetiza, quando ele fala da parte de Deus, ele fala para os homens. A oração é feita a Deus. Então nós entramos diante do trono da graça para orar. Mas quando nós profetizamos, nós falamos aos homens. Então, tanto numa maneira quanto na outra, ele deve demonstrar na prática que ele é
está sob uma cabeça que é mais importante que a sua. E essa cabeça é Cristo. Por isso que ele usa esse gesto de tirar o chapéu. Tire o chapéu para Jesus. Tire o chapéu para Jesus. Eu não sei porque tanta gente é resistente a isso. Geralmente a pessoa vem falar assim, não, mas porque a mulher tem que usar, cobrir a cabeça, tem que... Pouca gente vem falar assim, por que o homem tem que descobrir a cabeça? Faz parte aqui do contexto. Não é só a mulher que tem que cobrir a cabeça, o homem tem que descobrir a cabeça. E quantos homens estão sabendo disso? E quantos homens estão obedecendo isso? Quantos homens estão deixando de desonrar a Cristo? Porque se eles pregam com a cabeça coberta, a geração nova eu acho que não conheceu o catolicismo romano, né? Que os homens, até o final, até o começo dos anos 60, final dos anos 50, vai, um homem não saía, um homem distinto, um homem honrado, ele não saía na rua sem chapéu. Não saía de casa sem chapéu. Toda casa tinha uma chapeleira do lado da porta. Ficava ali o chapéu, os chapéus, né, pendurados. O homem ia sair de casa, punha o chapéu. Porque se ele saísse sem chapéu, era vergonhoso. Era vergonhoso. Você pode ver os filmes mais antigos, todos têm chapéu. Todos os homens têm chapéu. E eles teriam vergonha de andar na rua sem chapéu. Mas quando entravam, por exemplo, um católico entrava num templo católico, o que ele fazia? Tirava o chapéu. Quando ia num velório, tirava o chapéu. Sempre que tinha alguma cerimônia religiosa, tirava o chapéu. Então, esse é um ponto que eu gosto de enfatizar, porque pouca gente pensa nesta parte da questão, de que o homem que ora ou profetiza deve tirar o chapéu para Jesus. Aí você vai, liga a TV, tem lá um cara com um chapéu desse tamanho assim, pregando lá, pedindo dinheiro para a turma. Então eu pergunto, isso aí é bíblico? Isso aí é certo? Não, é totalmente errado. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. E também nem interessa para ele conhecer, porque ali o negócio é outro, né? O negócio ali é pedir dinheiro. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.